Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com boas notícias. Pois é, finalmente a gente vai trazer boas notícias. Vamos falar como é que foi o treino dessa quinta-feira lá no Ninho do Urubu. Flamengo se preparando para pegar o Fluminense no domingo, clássico importantíssimo que pode decidir o campeão da Taça Guanabara. Bem, verdade é essa, porque na minha opinião, quem vencer esse duelo aí encaminha a classificação, porque eu não vejo nem Flamengo nem Fluminense perdendo para os times que ainda vão enfrentar os times de menor expressão no Campeonato Carioca. Vamos falar sobre essas boas notícias no treino dessa quinta-feira e também sobre o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. É isso mesmo? Será que tem chances de o Flamengo vender o meia para o clube argentino? Já já a gente conta essa situação. Tem também o presidente do Internacional falando sobre a negociação pela compra de Thiago Maia. Será que o presidente disse que desistiu do jogador depois dessa longa novela? Tem isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo e também compartilharem esse vídeo com os amigos, com as amigas, que assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. No domingo tem clássico, Fla-Flu, Flu-Fla. E aí, quem você acha que vai vencer esse duelo? Faz a sua fezinha lá na KTO, utilizando o código VENE, você tem direito a free bet, uma ótima oportunidade para você fazer aquela aposta e quem sabe garantir uma grana extra. Não tem só esse Fla-Flu não, lá no site da KTO, kto.com, tem vários jogos, não só campeonato carioca, tem outros campeonatos também, tem campeonato internacional, outros esportes, então aproveita bastante o site da KTO, que eu tenho certeza que você vai gostar, mas lembre-se de utilizar o código VENE. Vamos para as informações? Antes da informação, galera, vamos falar sobre um assunto aqui. Foi até um tweet do meu amigo Tosa, parceiro Tosa, um abraço Tosa, que é meu vizinho aqui de Niterói, morador de Niterói também. Ele botou lá no tweet dele assim, com essas seguintes palavras: profissionalismo alvinegro, se referindo ao Botafogo, parece pior do que o amadorismo rubro-negro, tá? É a prova que SAF não garante profissionalismo que tanto falam por aí. Eu concordo com ele. E por que eu estou trazendo esse assunto para cá? Porque eu sei que muitos torcedores do Flamengo defendem a bandeira de que o Flamengo tem que se tornar SAF. Eu discordo, depende muito da SAF. A SAF, como foi feita no Botafogo, no Vasco, por exemplo, eu não concordo muito, porque é um investidor que é dono de tudo. E por que a gente está falando sobre isso? Porque o Botafogo, no caso, demitiu o Thiago Nunes depois de poucos jogos. Claro, eu acho até que poderia ter demitido mesmo. Enfim, o assunto não é esse. O ponto não é esse. O ponto é, quando um clube se torna SAF, não necessariamente vai ter um profissionalismo que muita gente espera. E o Botafogo não está mostrando esse profissionalismo. Muito pelo contrário. O Botafogo perdeu o título ano passado por amadorismo. Os jogadores se reuniram, decidiram pela troca de treinador, eles escolheram o treinador que eles escolheram só fizeram besteira, foi demitido, veio o Thiago Nunes, eles perderam o título, ficaram atrás do Flamengo, estão disputando uma pré-Libertadores com o risco de serem eliminados. Então, galera, para quem defende SAF no Flamengo, tomem cuidado, tudo depende de como é a SAF. Se for a SAF como o Rodolfo Landim defende, eu até compreendo. Como é feito lá no Bayern, por exemplo. Você vende uma parte, você não vende a maioria da parte. Entende? No Botafogo, o John Tex é dono de tudo. Lá no Vasco, a 77 é dono de 70%, é a 77 que manda. Então, repito, para você que acha que se tornar SAF é sinônimo de profissionalismo, eu não concordo. E o Botafogo está mostrando isso para vocês. Vamos falar de Flamengo agora. Varela fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo. Eu falei para vocês, vamos dar uma chance ao Varela. A chance está sendo dada e, de certa forma, ele está aproveitando. Na minha opinião, ele fez uma boa partida contra o Boa Vista. Tudo bem, adversário fraco, eu sei. Mas tem jogador que, mesmo diante de um adversário fraco, não faz uma boa partida. E o Varela fez. Um dos motivos, na minha opinião, é o entendimento dentro de campo junto com Nico, que é o De La Cruz, jogando de segundo volante, e o Arrascaeta, ainda tem um Vinha também atuando pela lateral esquerda, e o próprio Varela falou sobre isso à Flá TV. Ele disse o seguinte: dá mais confiança ter esses companheiros uruguaios no time, porque já conheço como eles se movimentam. Na hora de fazer algo, se sabe que Nico, De La Cruz ou Arrasca
vão estar ali dentro. Numa saída de bola com pressão, sabe-se que eles vão estar aí. Fica muito mais fácil já os conhecendo e como jogam e se movimentam. Falamos antes dos jogos sobre movimentações com os dois. Tanto faz, se Arrascaeta ou De La Cruz. Quando eles pegam a bola por dentro, eu já vou para o corredor e a decisão é com eles. Varela é bom jogador, cara. Não é possível que o Varela não seja um bom jogador. Mesmo não atuando com a camisa do Flamengo, ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia. E ele também falou sobre um pedido do Tite que eu achei super interessante. Falou o seguinte: é uma das coisas que o Tite sempre fala, de manter o arco em 0, que é a meta zerada. Estamos trabalhando, está dando certo. Temos que seguir pelo mesmo caminho, continuar tentando fazer gols e manter o time sem sofrer gols. Não é só na defesa, o time todo ajuda. Então, Varela, na minha opinião, está aproveitando a oportunidade. Particularmente, acho que ele saiu na frente mesmo do Wesley, nessa briga pela titularidade ali da lateral direita. Acho até que, por estilo de jogo, exemplo, com Varela, quando o Flamengo joga com duas pontas, o Flamengo funciona muito mais com Varela. O Wesley é muito mais ofensivo e acaba batendo cabeça ali, no caso, com o Luiz Araújo. No caso do Varela, não, ele segura muito mais. Na lateral esquerda é isso que vai acontecer também. O Vinha segura muito mais. É um lateral muito mais construtor que o Ayrton Lucas. Acho que é questão de tempo para as laterais serem ocupadas no time titular, obviamente. Vinha na lateral esquerda e Varela na lateral direita. Vamos falar sobre as boas notícias hoje lá no Ninho do Urubu, nessa quinta-feira. Enfim, boas notícias. Pulgar e Fabrício Bruno treinaram. Por que eu estou falando desses dois? Foram 2 desfalques contra o Boa Vista na terça-feira, por motivos diferentes. O Pulgar estava com febre, realizou exames para saber se estava com dengue também, tal como o volante Alan, mas ainda bem, não foi dengue. Inclusive, ele se reapresentou hoje, treinou normalmente, está super bem. Pessoas que assistiram ao treino falaram: Vene, está bem, está indo novamente, está rendendo novamente, não tem nenhum problema, fica à disposição para o Fla-Flu de domingo. Fabrício Bruno, poupado por questões físicas, também fica à disposição para domingo para o Fla-Flu. Para mim, 2 reforços caseiros aí que o Tite vai ter. Alan continua se recuperando da dengue e o Gerson, já falei para vocês aqui no vídeo anterior, mas volto a repetir, vai realizar exames médicos na segunda-feira. Está fora do Fla-Flu. Nesse momento, ele está cuidando da infecção urinária. Na segunda-feira vai fazer exames mais detalhados para saber o que precisará ser feito no caso dele. Se vai precisar passar por cirurgia, se não vai precisar passar por cirurgia. Então, até lá, sem grandes novidades. Vamos falar agora de mercado da bola, galera? Começar com o Thiago Maia, porque em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, confirmou a informação que a gente trouxe aqui no canal Vene Casagrande, que mesmo o Inter contratando Bruno Gomes e Fernando, 2 jogadores da mesma posição do Thiago Maia, o Internacional segue querendo a contratação de Thiago Maia junto ao Flamengo. Abre aspas para o presidente do Inter. Nosso planejamento deste ano busca um elenco competitivo, que possa crescer pela competitividade interna e dar alternativas ao treinador. É um calendário com Copa América e partidas próximas umas das outras. Fernando não diminui o interesse no Thiago Maia, mas tem algumas questões a serem resolvidas entre Lille e Flamengo. Mais uma vez o Vene Casagrande acertando. E ele complementou. É um jogador, Thiago Maia, que já demonstrou desejo de estar no Internacional. Em todas as suas demonstrações técnicas e táticas, tem perfil para jogar na nossa equipe. É um grande jogador e a gente permanece com interesse no atleta. Mas algumas condições tem que avançar logo, visto que estamos próximos do fim da janela, que é no dia 7 de março. Fecha aspas para Alessandro Barcelos. Então, galera, ele dizendo tudo que a gente vem falando aqui. O Internacional continua interessado. A questão não é o valor que o Internacional oferece, 4 milhões de euros. A questão é entre Flamengo e Lille. Flamengo quer ficar com 3 milhões de euros desses 4 e dar 1 milhão para o Lille. O Lille quer receber 1 milhão e 250 mil euros. Ou seja, por causa de 250 mil euros, o Flamengo ainda não acertou a venda desse jogador internacional. 250 mil euros, gente, basicamente significa 2 meses de salário do Thiago Maia. Um jogador que está treinando separado, está dando custo ao Flamengo. E um jogador que quer ir embora do Flamengo, quer jogar no Internacional. Deixa o Thiago Maia ser feliz, diretoria do Flamengo. Fecha logo essa venda, porque vocês já estão mordendo uma grande parte do Lille.
querendo ou não, é um grande clube na Europa, disputa a Champions League e tudo. Então, na minha opinião, já era para o Thiago Maia ter sido vendido para acabar de vez com essa novela. E por falar em acabar, vamos finalizar nosso vídeo falando sobre o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. Tem interesse? Segundo a imprensa argentina, tem muito interesse. O Boca Juniors vê no Arrascaeta um homem que possa comandar uma revolução lá no Boca Juniors, que vai de mal a pior, vai nem disputar a Libertadores, vai disputar Sul-Americano. Então eles enxergam no Arrascaeta um nome ideal para trazer de novo o Boca Juniors no primeiro nível do futebol sul-americano. Porém, entretanto, todavia, o Flamengo não vai vender o Arrascaeta. Não tem chance do Flamengo vender o Arrascaeta. É a mesma chance do Gabigol hoje deixar o Flamengo para jogar no Corinthians. 0. E eu venho falando isso para vocês, meses. O presidente do Corinthians fica tentando convencer a torcida corintiana que o negócio estava próximo de dar certo, sendo que em nenhum momento esteve próximo. Tal como o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. É normal. Quem não quer ter o Arrascaeta em seu elenco? Vocês acham o quê? Que o Palmeiras não gostaria de ter o Arrascaeta? A questão é, o Flamengo vai vender o Arrascaeta? Não vai vender o Arrascaeta. Então o torcedor rubro-negro pode ficar tranquilo que o Arrascaeta não deixará o Flamengo para se transferir ao Boca Juniors. E por que eu estou gravando esse vídeo? Eu ainda estou de férias no SBT. Hoje, consegui dar um pulo na praia e em 100 metros, 4 pessoas me perguntaram: Venê, o Arrascaeta vai para o Boca Juniors? Que história é essa? Gente, não, vocês estão tirando isso. Fui olhar a imprensa argentina dizendo, mas pelo que eu ouvi no Flamengo, 0 possibilidade disso acontecer. Eu falei que ia finalizar o vídeo, galera, mas não vou finalizar não, porque agora acabou de sair uma notícia do ge.com dizendo que o Tite deu uma chamada em Gabigol por conta da postura dele em relação ao pênalti. Para quem não sabe, o pênalti que o Pedro perdeu diante do Boa Vista, o Gabigol ele ia entrar no time justamente no lugar do Pedro. Imagens da transmissão do canal Gold mostraram o Gabigol pedindo para bater o pênalti. Chamando o Arrascaeta, pergunta aí se eu posso bater e tal, não sei o quê. Beleza. O Pedro bateu, acabou perdendo o pênalti. Minutos depois ele foi substituído por Gabigol. Pedro foi vaiado e tal. Só que o Tite não gostou dessa atitude do Gabigol e deu uma chamada nele. Segundo a matéria, no vestiário, já com música tocando e muita festa pela grande exibição da equipe, Tite chegou e fez uma correção disciplinar a Gabigol. Um dos primeiros a deixar o campo após o apito final, na frente de todos. Não gostou do que viu durante o pênalti e, sem que o ídolo retrucasse, disse que nada gira em torno dele, que o Flamengo é mais importante que todo mundo e que vontades pessoais não podem prejudicar o clube. Pediu atitude e respeito à camisa que Gabigol veste. Ainda foi dito que, caso Gabigol tivesse iniciado a partida e estivesse para sair com o substituto à beira do campo, ele executaria a cobrança. Deixou claro que esse é critério para todos e não somente para Gabigol ou Pedro. Se fosse Arrascaeta na bola, por exemplo, e outro cobrador estivesse na iminência de entrar, o uruguaio quem bateria. Na boa, galera, na minha opinião, o Tite está certo. O Gabigol eu acho que deu mole, assim, eu acho que ele expôs o Pedro, seu companheiro, de uma forma muito chamativa, digamos assim. Ele poderia ter feito de uma maneira mais discreta, talvez, ter chamado o Tite no canto. Eu não ligo, assim, eu não me importo se o Gabigol faz isso. O Gabigol, ele gosta de chamar a responsabilidade. Para mim, nenhum problema. O grande problema aí, na minha opinião, é a exposição do companheiro, no caso o Pedro. Porque parece que ele não confia no Pedro. E ele tem que respeitar. O Pedro já estava em campo, sabe? Então, acho que o Tite está certo. Pelo visto, parece que o Gabigol entendeu, porque ele não retrucou em nenhum momento. Mas essa briga aí por posição, de fato, tem chamado a atenção. Repito o que eu falei no vídeo anterior. Para mim, as vaias ao Pedro não foram merecidas no Maracanã. Discordo totalmente de quem vaiou o Pedro. Mas é isso, galera. Agora sim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que você tenha gostado. Um beijo para vocês. Um forte abraço e fui!